O que de pior uma pessoa pode fazer na vida dela? Tirar a vida de outra pessoa, sei lá, roubar alguém, derrubar uma senhora na rua, dizer que o Palmeiras tem mundial, falar que dá pra ganhar 2 mundiais como a Libertadores. Tudo isso é muito ruim. Acho que essas são as piores coisas que uma pessoa pode fazer na vida dela. Só que tem uma coisa que é muito pior que isso, que é assistir esse time do Santos jogar. Porque assistir esse time do Santos jogar é pior do que você bater na sua mãe por conta de um pedaço de bife. E infelizmente nós temos que vir aqui falar sobre mais um vexame do Santos dentro de casa. E antes de mais nada, claro, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, comentar, compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, Instagram, várias redes sociais, aquela força para o Camisa 3 continuar crescendo. É isso, rapaziada. O Santos empatou com o Coritiba na Vila Belmiro e praticamente definiu o seu futuro na Copa do Brasil. Geralmente, quando um time dentro de um mata-mata faz o primeiro jogo dentro de casa, ele precisa fazer valer o mando de campo, precisa vencer com uma boa vantagem, uma larga vantagem, para ir jogar na casa do seu adversário. O Santos empatou em 0-0 e praticamente deu adeus à Copa do Brasil. Coritiba vem muito bem essa temporada, mesmo sendo um time que joga melhor fora de casa. Enfrentar o Coritiba no Couto Pereira é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. E pela forma que o Santos foi jogando, praticamente está eliminado da Copa do Brasil a ver esse jogo de volta. Mas falando propriamente sobre o jogo, o Santos iniciou a partida com aquela formação que nós estamos começando a nos acostumar. O Santos num 4-4-2, Gabriel Montempo por um lado, Moisés por outro, Arão e Gustavinho sendo os dois volantes, o Neymar por dentro, junto com o Gabigol, enfim. O Escobar voltou ao time titular, o Barreal voltou ao time titular também no comando de ataque. E foi um primeiro tempo que começou com o Santos assustando o Coritiba. Pela postura que o Santos teve no início do primeiro tempo, ali nos 3 primeiros minutos, nos 5 primeiros minutos, eu até achei que esse time do Santos iria conseguir dar uma resposta aos gatos pingados, com todo respeito aos torcedores que estiveram na Vila, para assistir esse jogo. Um público aí de mais ou menos 8 mil pessoas, já acho que não chegou nem a 9 mil torcedores na Vila Belmiro. E eu achei que esse time do Santos conseguiria dar uma resposta ao seu torcedor. Mas foi uma expectativa completamente vã. Porque o Santos assusta o Coritiba com uma chegada, com o Gabigol, um chute que foi travado. Depois o Gabigol faz um gol que estava impedido, acabou sendo anulado. E esse ímpeto do Santos parou por aí pelos primeiros minutos do primeiro tempo. O Coritiba ele veio com uma estratégia de se defender para contra-atacar. É assim que o Coritiba costuma jogar fora de casa. É assim que o Coritiba se sente mais à vontade, mais confortável para jogar. Tanto é que a boa campanha do Coritiba no Brasileiro se resume aos jogos fora de casa. O Coritiba conquistou a maioria dos seus pontos fora de casa, porque esse estilo de jogo do Coritiba privilegia muito as peças que o Coritiba tem no seu plantel, jogadores de correria, jogadores que atacam os espaços, enfim. E depois desse ímpeto do Santos, o Coritiba, que estava um pouco mais atrás, ele começou a reter um pouco mais a posse de bola, porque mesmo sendo um time de contra-ataque, o Coritiba também tem qualidade para reter. E a partir do momento que o Coritiba retém a bola, o Santos encontra muitas dificuldades. Porque esse time do Cuca, ele não demonstra evolução alguma, é um time espaçado, é um time que não demonstra criatividade alguma, que tem muitas dificuldades no meio campo. O time do Santos nas mãos do Cuca é um time de contra-ataque, é um time que explora os espaços. Então, a partir do momento que o time tem mais a bola, que o time passa a pressionar, o time adversário passa a pressionar o Santos tem muitas dificuldades. E foi assim durante todo o primeiro tempo. E aí eu chamo até a atenção para um ponto que eu já venho falando em alguns vídeos, de que o Santos ele precisa de um meia armador. Porque o Neymar ele pode até fazer essa função de um, como estão dizendo por aí, né, playmaker, mas o Neymar não é um meia articulador, ele nunca foi. O Neymar, mesmo jogando mais centralizado, ele ainda tem características daquele ponta que ele foi em outrora. Por exemplo, e aí eu trago alguns exemplos aqui de meias armadores que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, o Matheus Pereira, o Alan Patrick, que são esses caras que jogam mais centralizado, que entendem a dinâmica do jogo, que vão acelerar o jogo quando precisa, que dão aquele passe que quebra as linhas, enfim. Eu não tô dizendo que o Neymar não consegue fazer isso, só tô dizendo que a característica do Neymar é diferente. E o Cuca, ele optou por um, entre aspas, esquema diferente que nós vínhamos vendo nos outros jogos.
Geralmente o Neymar joga centralizado, mas nesse jogo contra o Coritiba ele jogou pelo lado esquerdo, com a bola. Sem a bola ele adiantava lá na frente, era ele e o Gabigol, o Barreal fechava por um lado, Bom Tempo por outro. E o Bom Tempo também fez uma partida ruim, e aí eu chamo a atenção pro posicionamento do Bom Tempo, porque um dos legados, um dos únicos, ou melhor, o único legado do Pedro Caixinha, na passagem que ele teve pelo Santos, além da multa milionária que o Santos vai ter que pagar para ele, foi ter descoberto o Bom Tempo como segundo volante, como meia. E aí a gente pode destacar aqui ou chamar a atenção para a falta de combatividade do Bom Tempo, que o Bom Tempo não tem a pegada necessária para jogar no centro do campo, que é onde todas as ações do jogo acontecem. Só que o Bom Tempo ele tem muita qualidade para jogar no meio de campo. E as características dos jogadores de meio do Santos, elas se complementam. São características de toques curtos, de aproximação, de tabela. O Bom Tempo ele pode ser essa dupla no meio com o Neymar. E o Bom Tempo jogando pelo lado, como se fosse um ponta, não me agrada tanto. Tá certo que nas últimas partidas, principalmente contra o Atlético Mineiro, que ele foi bem, contra o Fluminense, ele até teve alguns raros bons momentos jogando pelo lado. Mas o Bom Tempo ele me agrada muito mais jogando pelo centro. Então, nesse primeiro tempo contra o Coritiba, ele jogou por um lado, o Neymar jogou por outro. Não vi sentido algum no Neymar jogar pelo lado, porque o Neymar já não é mais esse jogador que joga na beirada do campo para dar profundidade, às vezes para acompanhar o lateral. A gente sabe que o Neymar não faz nenhuma coisa nem outra e não funcionou esse sistema do Cuca. Foi um primeiro tempo difícil de assistir, como o jogo inteiro. E aí veio o segundo tempo, o Cuca fez duas mexidas que me agradaram. Ele sacou o Barreal, colocou o Moisés, sacou o William Arão e colocou o Miguelito. Com isso, o Miguelito passou a jogar pelo lado junto com o Moisés. O Neymar ele foi jogar mais centralizado. O Bom Tempo passou a ser esse segundo volante ao lado do Christian Oliva. Christian Oliva que até entrou no primeiro tempo no lugar do Gustavinho. E o segundo tempo foi pior que o primeiro. O Santos não conseguiu acertar absolutamente nada. O Santos não conseguiu produzir absolutamente nada. O Santos não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada do que o Cuca tentou. Nada do que o Santos planejou para esse jogo contra o Coritiba. Nada deu certo. E o Coritiba foi melhor que o Santos, não apenas no primeiro tempo, como no segundo também. Breno Lopes carimba uma bola na trave. O Pedro Rocha, que vem sendo um dos destaques do Coritiba esse ano, perde um gol sem goleiro, praticamente em cima da linha. Vem o cruzamento rasteiro para ele, ele fura. E o Santos se salva de um prejuízo ainda maior. E o Coritiba poderia ter saído da Vila Belmiro classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Depois o Cuca mexeu de novo, colocou o Zé Rafael. E assim, assistir ao Zé Rafael jogando com a camisa do Santos é uma das coisas mais deploráveis que eu já vi na minha vida. O Zé Rafael, ele entra nas partidas como se ele estivesse fazendo um favor pro Santos. Ah, vocês estão precisando de mim? Beleza, deixa eu botar mais chuteira aqui, vou entrar no campo, vou ver se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa aqui, mas não prometo muita coisa, tá? Parece que o Zé Rafael tá fazendo um favor. E o Santos precisa se livrar desses jogadores que parece que estão fazendo um favor pro Santos. Parece que o Santos precisa mais deles do que eles precisam do Santos. Enfim, uma partida ruim do Neymar também. O Neymar fez outra partida, assim, difícil de se assistir. E quando a gente achou que o Neymar ele estava começando a engrenar, que as coisas estavam começando a acontecer para o Neymar do nada ele passou a jogar menos do que ele vinha jogando. Jogou bem contra o Atlético Mineiro, foi até bem contra o Fluminense. A partida contra o Recoleta dele não foi tão mal assim, é que o Santos acabou empatando a partida, mas o Neymar ele faz uma partida muito ruim contra o Coritiba. E a sensação que me passou era de que o Neymar ele estava jogando de saco cheio, sabe? Parecia que ele não queria estar em campo. Parecia que o Neymar ele estava torcendo para o tempo passar para a partida acabar logo. E durante a partida pareceu que o Neymar ele estava forçando mais um amarelo. Ele toma um amarelo no lance bobo. Parecia que ele estava forçando para tomar mais um amarelo para não ter condições de jogar contra o Coritiba. E aqui não estou afirmando nada, tá? Isso não é uma certeza. É só um achismo, uma leitura da minha parte. Depois que o jogo termina, ele discute com o árbitro, tenta tomar mais um amarelo, mas acaba não acontecendo. Enfim, ao que parece o Neymar ele tá de saco cheio de jogar futebol. Ao que parece o Neymar ele não quer mais jogar futebol. E não sei nem se esse vídeo vai chegar ao Neymar um dia. Mas se chegar, Neymar, você já fez o que você tinha que fazer. Você já conquistou demais, você já foi premiado demais, você já ganhou demais na parte financeira. Se tu tá de saco cheio, para enquanto ainda tem. Nada do que o Cuca tentou deu certo. Depois ele até colocou o Tarsila no lugar do Gabigol. O Gabigol foi um dos menos piores nessa partida, foi o que no comando de ataque mais se movimentou, mais tentou alguma coisa, enfim, mas nada deu certo. E essa poderia ser uma partida em que os jogadores do Santos poderiam dar a resposta para a sua torcida. Só que esse time do Santos é um time frouxo, é um time sem culhão. E aí eu até traço um paralelo com uma postagem que eu vi hoje no Instagram, falando uma página
que cobre o Santos, que fala sobre o Santos, falando sobre o time do Santos de 2008, que era um time horrível. Se você pegar no papel o time de 2008 e comparar com esse de 2026, o time de 2026 é muito melhor do que o time de 2008. O time de 2008 era o Apodi, o Bida, Mariano Trípode, Fabão, Marcinho Guerreiro, assim, era uma coisa assim pavorosa. Só que esse time tinha postura e não à toa salvou o Santos do rebaixamento, não à toa chegou em uma quartas de final de Libertadores, ficou por um gol de passar do América e ir para a semifinal. Enfim, então o que falta para esse time do Santos é postura, o que falta para esse time do Santos é vontade e não sobra nada. E fica repetitivo, porque a gente fala sempre as mesmas coisas, vem aqui e tenta dar sempre as mesmas desculpas, tenta esclarecer uma coisa ou outra, mas enfim, no final é tudo igual e o Santos, como eu já falei em outros vídeos, se tornou um time repetitivo. Aquela partida contra o Atlético Mineiro ela foi só uma exceção, que nós achamos que poderia melhorar, mas de fato não melhora porque o time do Santos é ruim, a comissão não consegue fazer esse time melhorar e para piorar, a gente tem Marcelo Teixeira como presidente do clube e o Alexandre Matos como diretor esportivo, ou seja, é difícil enxergar um futuro para esse time do Santos. Rapaziada, se você ficou até aqui, se você gostou desse conteúdo, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, dá aquela força para o Camisa 3 continuar crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou? Tamo junto, é nóis.